Se apresentou aqui a Delegacia de Polícia da Comarca de Içara a autora, uma mulher, de um acidente de trânsito, pelo menos em primeiro momento, que foi registrado no Balneário Rincão, mais precisamente na Barra Velha. Vamos primeiro relembrar um pouco do que aconteceu, porque a nossa equipe esteve no exato local do acidente com o repórter Beto Silva e o cinegrafista Nilson Carioca. Olha só. Na noite de quinta-feira, um rapaz foi encontrado em óbito nesse local, na rua Francisco Procópio da Silva, zona sul do Rincão, em direção aqui à Barra Velha. Ele foi identificado depois como Alexandre Joaquim, 19 anos de idade. Nós vimos ao local para mostrar esta situação envolvendo o falecimento desse rapaz. A informação é de que um tênis estaria na rua. Socorristas pararam até aqui, foram chamados porque esse rapaz estava em óbito no local. A informação recebida é de que havia aqui também na rua um para-choque e um limpador de para-brisas de um carro. Nós não temos essa informação de forma oficial, mas é o que está divulgado na internet. A Josielen, ela é a namorada do rapaz que veio a óbito, o Alexandre. Josielen, claro que você está muito emotiva, ele está chorando aqui para gravar conosco, até não quer mostrar o seu rosto, mas o que você poderia falar a respeito do Alexandre? O Alexandre era uma pessoa maravilhosa. Ele era bem trabalhador, bem honesto, né? Ele era correto com as coisas, tanto é que ele não, né, dava um problema para ele vir trabalhar, ele não botava barreira para vir trabalhar, por isso que ele faleceu, né? Ele, não sei o que houve ali com a carona dele, se atrasou um pouquinho, ele quis vir a pé, não quis esperar. Trabalhava onde? Ali na Pedreira, bem em frente à creche, ali numa empresa de bag, né? Sim. E ele estava vindo a pé porque não queria esperar e... Infelizmente aconteceu a situação. Olha, para ele sair de Pedreiras até Barra Velha a pé é uma longa distância, não é? Sim, para te ver como ele não botava empecilho para trabalhar. Polícia Militar esteve no local, socorristas também. Agora resta a Polícia Civil fazer a investigação para saber o que teria acontecido, que teria causado o falecimento desse rapaz. Alexandre Joaquim, natural de Criciúma, morador da Barra Velha. A mãe deste jovem também concedeu entrevista ao colega Beto Silva e falou um pouco a respeito de como tudo aconteceu na noite desses fatos, na madrugada, na verdade, dos fatos. Acompanhe. Nós estamos outra vez na Barra Velha, agora para falar, infelizmente, de um caso muito triste que envolve o falecimento do Alexandre, filho da dona Valda. Essa mãe idosa que nos recebe na manhã de hoje, muito emocionada. Inclusive estava deitada, dormindo à base de medicamentos, porque a situação realmente é muito complicada. Seu filho foi trabalhar de bicicleta, na volta deu um problema, não pôde voltar de bicicleta, pelo menos é o que a gente sabe, mas quem sabe a dona Valda pode dar maiores informações. E ao voltar do seu trabalho para casa, de Pedreiras para Barra Velha, que é uma longa distância, foi atropelado, abandonado no local do atropelamento, infelizmente encontrado submerso. E o pano de fundo de tudo isso, claro que é uma situação que envolve os moradores da Barra Velha, a falta de ônibus. Porque se tivesse um ônibus que trouxesse os trabalhadores da região da Içara, de Criciúma para a Barra Velha, levasse, trouxesse, provavelmente essa mãe não estaria hoje com essa dor no seu peito. Dona Valda, para que a gente possa entender exatamente qual era o percurso do seu filho, por que ele ia todo dia trabalhar nessa situação? Assim, ó, meu filho, ele foi uns 4 dias, eu acho, de bicicleta, porque aqui na Barra Velha não tem ônibus, não tem umas que passam na Pedreira. Meu filho trabalhou quase 2 anos lá em Criciúma. Aí eu infartei. Aí ele disse, mãe, vou tirar a conta e vou vir morar com a mãe para ajudar a cuidar da mãe. Aí aquele dia, meu filho ia trabalhar de moto com o menino daqui que é cobrador. Ele não tá vindo mais de bicicleta. Aí aquele dia ele saiu às 5 horas da manhã para trabalhar. Aí aquele dia ele foi
foi trabalhar e ele largava 5h30 da tarde. Aquele dia o menino atrasou, porque ele é cobrador, né? Aí ele ligou para mim, disse: mãe, eu vou de a pé. Aí eu disse: não, meu filho, pega um Uber. Pega um Uber, chama um Uber, chega aqui, a mãe paga. Aí ele disse: mãe, meu celular acabou a bateria, eu vou indo de a pé. O Alexandre, de 19 anos de idade, foi encontrado morto submerso em um valo ali entre o Balneário Rincão e já chegando na direção de Barra Velha. Conversamos com a mãe do Alexandre, que contou como era o seu filho, dizendo do seu sentimento de sofrimento de mãe pelo falecimento desse rapaz. E agora, KSB. Essas são as iniciais. A autora, uma mulher desta situação aí do acidente, né? Não dá para chamar, pelo menos até esse momento, de crime ainda, mas a informação é de que a polícia pode até indiciá-la. Agora é esperar aí o trabalho de investigação aí por parte, né, do inquérito policial aqui da delegacia. O negócio é que ela se apresentou aqui na delegacia e por isso vai responder em liberdade, porque aí fugiu do flagrante. Caso ela não se apresentasse, a polícia ia pedir a prisão dela. Porém, o trabalho da polícia científica foi muito importante, o antigo IGP. A perícia deu certeza de que um Clio que foi apreendido era, sim, provavelmente de uma pessoa ligada, muito próxima a ela, que estava dirigindo. Ela não entregou, mas a perícia extraoficialmente já informou, apesar de o laudo oficial ainda não ter saído, já informou que é 100%, porque as peças do carro que estavam faltando naquele Clio foram encontradas lá naquele local naquele dia. Então, elas estão faltando, coincidiu exatamente. A perícia deu praticamente a 100% de certeza para a polícia de que sim, este é o Clio. E esta mulher, realmente, como ela veio aqui admitir na delegacia, foi que estava dirigindo o carro que resultou nessa situação. Alguns áudios dela pelo WhatsApp vazaram, mas a gente ainda não pode expor isso, até porque ainda não houve uma condenação. Então, judicialmente, poderemos nos prejudicar. Mas nesses áudios, nesse conteúdo, ela admite a situação, admite o que aconteceu e disse que não viu, simplesmente não viu. Ficou nervosa e por isso não parou para prestar socorro. E sobre este caso, nós já estamos aqui no gabinete do delegado Marcelo Viana, na delegacia da comarca de Içara. Ele está conduzindo esse inquérito policial, essa investigação. Delegado, ela se apresentou então aqui na delegacia de polícia ontem, né? O que se pode falar a respeito desse caso que a polícia já conseguiu apurar no decorrer dessas investigações, né? Ela demorou um pouquinho para se apresentar, mas se apresentou. Sim, primeiramente boa tarde, né? O atropelamento ocorreu na quinta-noite e na sexta a gente já começou a trabalhar para ver se reunia alguns elementos para identificá-la. Os policiais já tinham conseguido algumas informações que levariam a ela, mas na segunda-feira, não foi ontem, foi na segunda-feira, no início dos nossos trabalhos aqui, uma advogada que milita aqui na comarca de Içara nos procurou e apresentou essa moça. E foi feito o interrogatório dela. No interrogatório dela, ela confirma que ela era a pessoa que estava dirigindo o veículo que ocasionou o acidente de trânsito e o atropelamento daquela vítima, que foi a óbito no local. E foi indagada assim, se ela queria explicar como ocorreu esse atropelamento, por que ocorreu o acidente. Ela, usando o direito dela, não quis responder essa pergunta e se restringiu a mencionar que ela era a pessoa que estava dirigindo o veículo na data dos fatos e mencionou a característica do veículo e também que o veículo era um veículo emprestado. Em virtude desses fatos, né, ela não querendo responder mais nenhuma pergunta, ela foi liberada, que é direito dela, e a gente prossegue no inquérito, fazendo algumas outras diligências, primeiramente identificar quem é o proprietário do veículo e aguardando os laudos periciais para poder concluir o inquérito e encaminhar ao Poder Judiciário. Ela tinha carteira de motorista, delegado? A gente fez uma consulta preliminar aqui no nosso sistema e não apareceu que ela era habilitada pelo Estado de Santa Catarina. Nós vamos verificar a eventualidade dela ser habilitada em algum outro estado, mas a gente entende que muito provavelmente vai se confirmar que ela não era habilitada.
Nesse caso aí piora toda a situação. Perfeito. Ela está respondendo, a princípio, pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, com causa de aumento de pena pela omissão de socorro, e se confirmar também por estar conduzindo o veículo, não sendo uma pessoa habilitada para tanto. Agora o inquérito policial prossegue, delegado, e em quantos dias aí ele deve ser? Quantos dias a polícia tem agora para trabalhar ainda em cima disso? A partir do momento da instauração dele, que já foi no dia seguinte ao fato, nós temos 30 dias para concluí-lo. Acreditamos que nesse prazo a gente vai conseguir encerrar as diligências necessárias e vamos encaminhar o resultado da investigação para a análise do Ministério Público e do Poder Judiciário.